Chegou a melhor parte nesta noite, né, irmão? Que é a palavra do Senhor nesta noite. Estarei orando, entregando a pastora Eliane na mão do Senhor nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, entrega a tua filha nesta noite nas tuas mãos, Senhor. Tu possa falar aos nossos corações, Senhor. Não o que nós queremos ouvir nesta noite, Senhor, mas o que tu quer falar conosco nesta noite, Senhor. Toma a tua filha nas tuas mãos, enche, ela já está cheia, mas tu vem abençoar a tua filha, Senhor. Usa os lábios da tua filha, a boca da tua filha, Senhor. Nesta noite, em nome de Jesus, amém, Senhor. Glória a Jesus. A paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor. Amém. Você ainda pode declarar nessa noite graças a Deus? Declare ainda nesta noite, Deus, Ele é fiel. Declare ainda esta noite, Ele está aqui. Vire para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, que bom que você veio. Fala para o outro lado agora, que bom que você veio. Fala para alguém que está atrás, alguém que está à frente. Que bom que você veio. Aleluia! Que bom que nós viemos, amém, irmãos? Que bom que você veio. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Queridos, nessa noite eu quero engrandecer ao único que é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração, de exaltação. O dono desta casa, o dono desta obra, o dono desta igreja, o dono deste ministério, o dono desses vasos. Eu quero engrandecer a Ele, porque Ele é o único que é digno e merecedor de toda honra e de toda glória, amém? Eu quero louvar a Deus por essa igreja, agradecer ao Senhor pela oportunidade de poder estar aqui. É a segunda vez que eu entro por essas portas, nesta casa espiritual. Primeira vez que eu estive aqui, eu vim acompanhando uma amiga, a pastora Andréia, que veio ministrar. Louvado seja o nome do Senhor. E aprove o Senhor, né, nos trazer de volta hoje a este lar espiritual. E eu quero agradecer ao ministério, quero agradecer a liderança dessa igreja, quero agradecer a missionária Milene, agradecer a missionária Milene, qual foi o instrumento que o Senhor usou através da diaconisa Patrícia para nos fazer o convite para estarmos aqui nesta noite. E eu louvo a Deus por esta oportunidade. Agradeço também às irmãs da mesa, a missionária Josiane, sua família, a todos que nos antecederam na sua oportunidade. Que Deus vos abençoe no nome de Jesus, amém? Eu tive a oportunidade de, em alguns lugares, cultuar a Deus com a missionária Josiane. E com ela eu aprendi algo. E eu costumo dizer que quando a gente aprende algo de bom, é muito maravilhoso a gente reproduzir. Então hoje eu quero reproduzir aqui algo que eu aprendi com ela, porque ela esteve numa igreja onde eu congregava e ela disse que a casa dela é um palácio e que ela tinha uma princesa na casa dela. Então quero reproduzir isso aqui e falar para você que não me conhece que eu deixei no meu palácio os meus dois príncipes, evangelista Eliezer e o meu príncipe Caleb, meus filhos de 3 anos, que é o meu milagre, em o nome de Jesus, amém? Eu peguei a senha, viu? Que Deus abençoe o seu palácio também e todos os palácios aqui. Aleluia, das famílias aqui. Você tem um palácio? Tem? Tem? Eu tenho, porque eu sou princesa de Jesus e deixei em casa 2 príncipes. Louvado seja Deus. Pega aí o teu exemplar da palavra do Senhor e abra comigo no tema desta festividade, livro do profeta Isaías, capítulo de número 32, versículo 9. Aleluia. Isaías 32, versículo 9. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Glorificado seja Deus. Aleluia. Isso. Isaías 32, capítulo 32, versículo 9. Louvado seja Deus.
Você achou? Diga graças a Deus. Você não achou? Bem alto, me espera. Tem alguém aqui já declarou, me espera, eu vou te esperar, vai lá. Isso. Todo mundo no graças a Deus? Então, graças a Deus, diz assim a palavra do Senhor. Isaías 32, versículo 9, apenas. Levantai-vos, mulheres, que estáis em... e ouvi a minha voz. E vós, filhas, que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Deixa eu ler de novo. Levantai-vos, mulheres, que estáis em repouso, e ouvi a minha voz. E vós, filhas, que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Amém? Se você puder, senta glorificando o nome do Senhor nessa noite. Aleluia, porque já foi cantado, já foi falado, né, já foi declarado aqui, né, que somente Ele é digno de honra. Obrigada, Deus abençoe a sua vida em o nome de Jesus, amém? Levantai-vos, mulheres. Esse é o texto, referência, é o versículo-chave, o qual a missionária Milene me passou, para que pudéssemos nesta noite estar aqui conversando e compartilhando aquilo qual o Senhor ministrara ao nosso coração. E eu coloquei aqui que o profeta Isaías, ele faz uma análise, vai dividir suas profecias entre Israel, nações e o reino no futuro, abrindo espaço para a era da igreja. Nessa época, a palavra do Senhor diz que Isaías, ele liderava e alguns líderes espirituais não estavam fazendo as coisas conforme o propósito do Senhor. Eles não estavam fazendo as coisas, né, conforme o Senhor os ordenara. E por conta disso, né, agora alguns líderes, eles vão ser removidos, eles vão ser retirados, mas a gente sabe que Deus, ele é tão misericordioso que ele sempre levanta alguém com coragem, ele sempre levanta alguém com ousadia, ele sempre vai levantar alguém com autoridade para poder nos ajudar a colocar aquilo que está fora do lugar no seu devido lugar. E a Bíblia me ensina que agora o próprio Deus, ele vai levantar alguém com essa ousadia, ele vai levantar alguém com essa autoridade, ele vai levantar alguém de que tem verdadeiramente, missionária Josiane, coragem de dizer o que tem que ser dito. Louvado seja o nome do Senhor. Perceba que alguém aqui na sua oportunidade já falou de Isaías, já falou de Ezequias. Nós sabemos que quando Deus manda o profeta Isaías e até a casa de Ezequias para liberar aquela palavra de que ele precisava arrumar a sua casa porque ele iria morrer, aparentemente parece até uma coisa simples, mas se você parar para prestar atenção, não é uma coisa tão simples assim, porque tem que ter muita coragem para entrar para dentro das portas de alguém e começar a declarar: olha, assim diz o Senhor, que me mandou vir na tua casa, que me mandou vir na tua terra, que me mandou vir até onde você está, para te dizer: arruma a tua casa, coloca a tua casa em ordem, porque você não vai viver, você vai morrer. Então nós entendemos que a obra do Senhor, aleluia, para fazer a obra do Senhor, verdadeiramente tem que ter ousadia. Tem mulheres e homens, tem igreja do Senhor ousados aqui nessa noite. Cadê você? Faça um sinal para que eu possa te conhecer. Tem alguém aqui no ministério ousado? Tem alguém aqui na frente que tem ousadia? Alguém aí, ó, você pode levantar a sua mão e declarar: que tem uma serva ousada, pastor Eliane,
Eliana. Aqui tem um servo ousado, pastor Eliana, porque o Senhor, nessa noite, Ele também está procurando servos ousados aqui neste lugar. Tem que ter ousadia para ter coragem de se levantar e fazer o que papai está mandando, porque nem sempre o que Ele vai nos mandar é tão simples e é tão fácil, mas quem confia obedece. Mas quem confia, oh meu Deus do céu, quem está entendendo esse negócio aqui? Oh meu Deus, nem sempre vai ser fácil, às vezes vai ser com choro, às vezes vai ser com gemido, é assim ou não é? Às vezes vai ser com o coração sangrando, mas se tiver ousadia da parte do Senhor, Ele te garante, Ele te capacita, Ele te sustenta, Ele pega pela tua mão e te dá vitória em nome de Jesus. Você pode já virar para a pessoa que está ao seu lado mais uma vez e declarar e liberar essa palavra sobre a vida dela, sobre a vida dele. Seja ousado, Deus vai te dar vitória. Sejam ousadas, Deus vai dar vitória. Cadê a igreja ousada do Senhor? Cadê a igreja? Oh meu Deus, que sejamos ousados todos os dias, porque com a ousadia do Espírito Santo de Deus, o Senhor, Ele nos dá vitória. Quantos podem acreditar nisso aqui nesta noite? Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que esse alguém, que esse profeta, que se levanta agora com autoridade, que se levanta agora com ousadia e que tem coragem, aleluia, de liberar, louvado seja o nome do Senhor, aquilo que era necessário ser liberado. Esse profeta, ele tem coragem de falar aquilo que era necessário ser dito. Louvado seja o nome do Senhor. Ele liderava na época em alguns reis, eu anotei aqui, não entenderam a diferença entre governar e o sagrado, e por isso foram arrancados. Mas o próprio Deus permite agora um que vai se preocupar em fazer o certo e falar e declarar, o juízo, trazendo também um apelo para essas mulheres. E é onde a gente chega nesse versículo do número 9 que nós lemos, E ele traz esse juízo para essas mulheres. Aí eu coloquei assim, porque essas mulheres, elas não se sentiam amedrontadas, se sentiam seguras, confiando na estrutura de Jerusalém e nas alianças que haviam feito. Olha para cá. Quando eu estou meditando nesse texto, eu vou aprender algo que alguém até já falou aqui nessa noite sobre estrutura. A levita que nos antecedeu na oportunidade, em um dos seus louvores, ela falou sobre estrutura. E quando eu leio esse texto, quando eu paro para pensar, para prestar atenção nesse texto, esse texto ele também vai trazer para nós algo a respeito de estrutura. Porque essas mulheres, elas estão precisando ser exortadas. Alguém precisa liberar, está precisando liberar para elas uma palavra dura, Uma palavra que não é tão simples assim. Elas estão precisando serem exortadas. Mas eu vou aprender com a história que elas estão precisando ser exortadas, porque elas estão confiando numa estrutura que não é a estrutura que vem do céu. Elas estão confiando, elas estão depositando a confiança delas numa estrutura que não é a estrutura que vem do alto.
elas estão confiando numa estrutura que não é a estrutura que vem da parte do Senhor. Você está entendendo esse negócio aqui? Porque toda vez que eu me disponibilizar a depositar a minha confiança numa estrutura que não é a estrutura do céu, que não é a estrutura que vem do Senhor, que não é a estrutura que vem da palavra do Senhor, algo vai dar errado na minha vida. Você já começou a entender esse negócio aqui? A importância de se confiar. Mas em quem a Bíblia diz? Você tem depositado a tua confiança. A Bíblia diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. E você está fazendo menção da palavra do Senhor aqui nesta noite? Você tem depositado a tua confiança na estrutura que vem do Senhor, na estrutura que vem da palavra do Senhor, na estrutura que vem do céu? Você tem depositado a tua confiança, né? Você tem se fortalecido, você tem buscado se fortalecer naquilo que é certo, naquele que é o Todo-Poderoso, naquele que pode mudar a tua história. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Tem batalhas que estão travadas, sabe por quê? Porque eu digo que confio no Senhor, eu digo que confio na palavra do Senhor, mas na hora do vamos ver, a minha atitude revela outra coisa. Eu digo que confio, eu confio. Oh Deus, eu confio no Senhor. Oh Deus, eu confio na tua palavra. Oh Deus, quem dá a última palavra na minha vida, eu sei que é o Senhor, mas é só um vento soprar, é só algo começar a acontecer, é só uma porta se fechar, que o negócio começa a ficar esquisito. E agora aquele que dizia eu confio no Senhor, já está meio cambequeou, já está meio em cima do muro. Aí quem está olhando vai dizer, mas ela não dizia que confia no Senhor? Mas ela não dizia que confia na palavra do Senhor? É assim ou não é? Então nessa noite, o Senhor ele nos traz aqui para poder nos alicerçar, para nos trazer novamente a depositarmos a nossa confiança na estrutura que vem dele. Aleluia. Eu estava em casa e eu meditava sobre estrutura, e eu fiquei pensando umas coisas, e eu falei assim: tem gente que confia na estrutura de um pedaço de papel, qualquer papel, uma folha de caderno, algum papel, mas esse papel ele se rasga, e depois que esse papel ele se rasga, ele não tem mais validade, ele não tem validade alguma. E eu em casa pensando, e assim outras coisas também, que com o passar do tempo vão perdendo a validade, vão deixando de ter validade. Louvado seja Deus. Mas quando eu aprendo a depositar a minha confiança na estrutura que vem do Senhor, Ele só libera para a minha vida e para a tua vida coisas que são validadas o tempo todo pela mão dEle. Coisas que Ele vai validar, situações que Ele vai validar. Você pode entender esse negócio aqui nessa noite? Você quer ver como Ele vai validar? Uma palavra que sai da tua boca. Sabe por quê? Quem é que faz? É você ou Ele? É Ele. Mas se você liberar a palavra, Ele não toma frente. Aleluia, Ele não age. Oh meu Deus, Ele não entra. Quem está entendendo esse negócio aqui? Mas para isso acontecer, eu preciso continuar depositando a minha confiança na estrutura que vem do Senhor. E certa feita, para a gente terminar, o Senhor ele ministrara algo ao meu coração sobre estrutura. E agora eu falo de nós, de mim e de você também. Porque eu aprendi em meio à minha caminhada
que o Senhor, Ele nunca, a palavra do Senhor diz isso. Ele nunca, repita após mim, nunca. Ele nunca vai te permitir algo que você não seja capaz de suportar. Eu sei que em alguns momentos você vai dizer que está doendo. Só que você vai dizer, está doendo, e ele dizendo, mas você aguenta, eu ainda estou contigo. Eu sei que em alguns momentos você vai até dizer, não está dando. É você de joelho dobrado dizendo, não está dando. E ele do céu liberando uma palavra para a tua vida. Dá sim, porque eu ainda estou no controle. Eu fortaleço, eu encorajo, eu sustento a tua estrutura. E naquela noite, o Senhor, Ele me deu uma reflexão, porque o nosso Deus, Ele é tão fiel, que quando Ele olha para mim, Eliana, pessoa, serva, quando Ele olha para mim, e Ele entende, missionária Josiane, que eu só aguento até 10 quilos. Ele olha para mim e Ele sabe que eu só vou suportar até 10. 11, já força demais a minha coluna. 11, já arrebenta com a minha estrutura óssea, com a minha estrutura física. Você está entendendo esse negócio aqui? Você está levando para o espiritual? Quando Ele olha para você e entende e sabe que você só aguenta 10, Ele até pode te dar até 9,9, mas 10,1 Ele não te dá, porque o meu Deus não é covarde. Nós estamos falando de estrutura, sim ou não? Ele te trouxe aqui nessa noite para falar para você. É como está no texto: levantai-vos, porque estrutura eu estou te dando. Levantai-vos, porque no controle eu ainda estou. Levantai-vos, porque poder eu tenho para fazer o milagre acontecer. Então levantai-vos. Aí alguém que está com o coração sangrando vai dizer, mas Jesus... E Ele te trouxe aqui nessa noite para te dizer, eu conheço a tua estrutura. Eu sei até onde você é capaz de suportar. Eu sei até onde você aguenta. E eu só vou permitir até onde você suporta. Porque Ele não cria situações na vida de ninguém para perder ninguém. Pelo contrário, Ele cria situações para ganhar mais, para trazer mais para o altar, para trazer mais para dentro de casa, para avivar a vida de oração. É por isso que nessa noite Ele te trouxe para te dizer, levantai-vos. Levantai-vos, porque eu ainda estou no controle. Levantai-vos. Está doendo, mas a mão dele, você pode crer, já começou a se movimentar em seu favor. Então qual é a ordem de hoje? É se levantar. Quantos viram aqui nessa noite as meninas fazendo aquela dança? É dança que se fala? Coreografia? Obrigada. Quantos viram aqui as meninas fazendo a coreografia? Você lembra o que dizia o louvor daquela coreografia? Você ainda lembra? Porque aquele louvor também estava liberando para mim e para você uma ordem nessa noite. Aquele louvor estava liberando uma ordem para mim e para a tua vida nessa noite. Ele nunca te enganou. Ele não disse que ia ser só flores. Ele nunca disse isso. Ele não disse que ia ser tudo fácil. Ele não disse, Ele nunca te enganou. Ele não disse que ia ser só flores. Mas Ele disse, eu venci. E você, com Ele, também é mais do que vencedor.
Aleluia! Eu não sei qual é a tua situação aqui nessa noite, mas Ele te trouxe aqui para te dizer: levantai-vos. Tudo pode parecer que está perdido, mas levantai-vos. Aleluia. Porque é através de uma atitude minha e tua, de se levantar, que a vitória vem. A Bíblia fala de uma mulher, 12 anos com fluxo de sangue. Essa mulher, ela viveu 12 anos se levantando, missionária Josiane. Porque a Bíblia diz que ela gastou tudo que tinha com os médicos. Então ela se levantava todo dia para achar resposta para o problema dela. Só que um dia ela se levantou para procurar quem era certo. Só que um dia ela se levantou para fazer o que era certo. Você está entendendo esse negócio aqui nessa noite? O segredo é se levantar, mas também fazer a coisa certa. Também procurar a pessoa certa. Também estar no lugar. Você está entendendo esse negócio aqui? Ela se levantou e foi até a pessoa certa. Ela se levantou e rompeu. A Bíblia diz com toda a multidão que estava ali. E porque ela teve a coragem, a ousadia de se levantar e fazer a coisa certa, ela recebeu a vitória. Aleluia. Quantos aqui nessa noite já começaram a se levantar? Quantos aqui nessa noite já pode tomar posse da sua vitória? A Bíblia também fala de uma mulher chamada Abigail. Já foi falado. Aleluia. Uma mulher que teve coragem de se levantar pelo projeto mais lindo que existe: família. Uma mulher chamada Abigail, que teve coragem de se levantar pelo projeto mais bonito que existe: família. Olha que coragem dessa mulher de se levantar. E olha para cá. Talvez a história dela possa até se parecer com a sua. Porque se a gente olhar para a história de Abigail, ela até pudesse ter motivos para não querer se levantar. Porque o marido dela, se é que você pode me entender, eu liberar um palavreado popular aqui. Porque o marido dela não era flor que se cheirava. Mas ela não olhou para isso. Porque o mais importante era o projeto. Ela não quis saber se o marido não prestava. Ela não quis saber se o marido era endemoniado. Ela não quis saber se o marido era ruim. Ela não quis saber se o marido era flor que não se cheirava. Você está entendendo esse negócio aqui? Ela quis saber de se levantar em prol do projeto chamado família. E Deus deu vitória a ela dentro da casa dela. O que era para dar em morte, o que era para dar em desgraça, o que era para dar em sangue. Você está entendendo esse negócio aqui? A batalha já estava travada, Davi já está vindo. Mas porque ela teve coragem de se levantar, essa mulher, ela volta para casa agora com a paz reinando sobre a vida dela. Em o nome de Jesus. Você está entendendo que se você se levantar hoje aqui em prol a esse projeto chamado família, a paz, ela volta a reinar dentro da tua casa? Porque a Abigail, ela teve coragem de se levantar. E ela voltou para casa em paz. Ela voltou para casa sem perder marido, sem perder todo mundo. Ela voltou para casa sem ter morte. Ela voltou para casa sem ter sangue sendo derramado. Ela voltou para casa sem perder ninguém. Você está entendendo esse negócio aqui? Você está entendendo por que o Senhor está te chamando para você se levantar hoje aqui em nome do Senhor Jesus? Aleluia. Porque depende de uma atitude sua. O Senhor, a Bíblia diz, Ele não está com o braço encolhido a ponto de não poder te abençoar. Não, não. Ele já está com o braço, com a mão liberada para poder te abençoar. O que está faltando então, irmã Eliana? É você se levantar aqui nessa noite, tomar posse da tua vitória. Aleluia. E levar a paz para dentro da sua casa. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor.
E assim tantas outras mulheres, tantos homens também, tantas pessoas que na palavra do Senhor tiveram coragem de se levantar. E por conta disso, o Senhor, Ele decretou a vitória. E essas mulheres, elas precisavam se levantar. Aleluia. Elas precisavam, como alguém já falou aqui, se posicionar. Alguém aqui falou sobre Dorcas, diaconisa Fabiana. Uma mulher cheia de Deus que fazia a obra, não tinha medo, não tinha pena, se envolvia, fez a obra. Só que agora ela morre. E alguém teve coragem de se levantar por ela. Alguém teve coragem de se levantar pela vida dela. E dentro desse texto, aquilo que estava morto, o Senhor, Ele fez ressuscitar. E eu quero pegar um gancho aqui e liberar essa palavra sobre a tua vida também. Porque se você tiver coragem de se levantar por alguém que está morto, o Senhor, Ele tem o poder de entrar e ressuscitar. Trazer de volta, converter, trazer de volta para o altar, para a presença de Deus, aleluia. Basta uma atitude sua, basta um posicionamento seu. O Senhor, Ele tem ministrado ao meu coração o quanto nós não podemos nos acomodar diante de algumas situações. Porque quando a gente se acomoda diante de alguma situação, missionária Josiane, é como se a gente já tivesse dado a situação por vencida. Então a gente deixa para lá, a gente larga de mão. E aí a gente passa a não ligar mais. E a gente começa a viver como se o negócio já tá bom. Tudo bem. Alguém conhece a palavra, fulano conhece a palavra. Mas diante dessa atitude errada de me acomodar diante de algumas situações onde eu não poderia ver a situação do jeito que estava, eu precisava me levantar e me posicionar. O Senhor, Ele me chamou para uma conversa e disse: você não pode continuar assim acomodada, você precisa se levantar. Eu quero mudar o quadro, eu quero mudar a história, eu quero decretar vitória, eu quero ressuscitar, eu quero levantar, eu quero colocar de pé, eu quero trazer de volta. Você está entendendo esse negócio aqui? Então, eu precisei parar de agir como se acomodada diante da situação e me levantar. Me levantar e olhar para a situação e dizer: não é pegar o Senhor, até porque ninguém faz isso, e colocar Deus na parede. Mas diante da situação, eu precisei deixar de estar acomodada, me levantar e declarar: não, a partir de hoje eu não aceito mais essa situação assim. Não, a partir de hoje eu não aceito mais o meu esposo, que é um evangelista, na casa do Senhor afastado. Não, a partir de hoje eu não aceito mais a minha família fora do altar. Porque eu saía, missionária Josiane, eu dizia: eu estou bem, eu estou orando, eu estou buscando, eu estou pregando, eu estou indo. Mas e a minha casa? Mas e a minha família? Mas e o meu marido? Mas e o meu filho? Quem está entendendo esse negócio aqui? Aí um dia o Senhor me chamou e falou: vem cá, senta aqui, Eliana, vamos conversar. Eu disse: fala, Senhor. Aí Ele me perguntou: até quando você vai continuar acomodada com esta situação dentro da sua casa? E posso te falar, doeu, tá? Doeu em mim, mas eu precisei ouvir isso. E o Senhor me perguntou: até quando você vai continuar acomodada? Trazendo para essa ministração de hoje, para esse texto de hoje, era o Senhor olhando para mim dizendo: levanta, vamos, se levanta, só depende de você. Vamos, se levanta, faça a tua parte.
Vamos, se levanta. Volte a buscar por Ele. Volte a orar por Ele. Volte a jejuar por Ele. Volte a ministrar sobre a vida dEle. Vamos, se levanta. E eu chorei, envergonhada diante do Espírito Santo de Deus. Porque a gente diz que sabe tanto, né? A gente diz que faz tanto. Falando de mim, eu prego tanto, eu oro tanto, eu subo tanto monte, eu oro tanto pela madrugada, eu oro tanto de manhã, eu oro tanto antes de dormir, eu oro tanto durante o dia, eu faço tanto isso, eu faço tanto aquilo, mas é a coisa certa? É a forma certa? Lembra que foi falado aqui da mulher do fluxo de sangue? Enquanto ela não recorreu à pessoa certa, o negócio não mudou. Porque os médicos não podiam resolver o problema dela, mas quando ela foi até Jesus e só tocou na veste, aí a história dela mudou. Então, eu achava que estava fazendo tudo certo. E a minha casa se perdendo. Meu marido desviando. Meu filho nem sabia mais o que era orar, o que era ir para a igreja. Mas depois dessa conversa com o Espírito Santo, trazendo para a mensagem de hoje, quando o Senhor disse: se levanta. É necessário você se levantar. Se você se levantar, alguém aqui falou que nós somos a coluna. Se você se levantar, toda a tua casa o Senhor, Ele coloca de pé. Se você se firmar, toda a tua casa, o Senhor, Ele faz se firmar através da sua vida no altar de Deus. Quem está entendendo esse negócio aqui? O Senhor, Ele te trouxe aqui para te dizer a necessidade, a importância de você se levantar. É porque é com você que Ele está contando para toda esta situação ser transformada, e você contar o teu testemunho, e você dar o teu culto de ação de graça, e você glorificar a Deus por conta do que Deus fez. Mas o primeiro passo qual é? Se levantar em nome de Jesus. Não fica olhando para o defeito. Não fica olhando para os erros. Porque um dos meus maiores erros foi ficar querendo apontar o erro dele. Se eu ficar apontando o erro, a pessoa não vai vir. Aí o Senhor me ensinou: eu vou derramar uma unção diferente na tua visão, que quando você olhar para Ele, você vai enxergar diferente. Você vai enxergar como vida, você vai enxergar como alma, você vai enxergar como alguém que precisa voltar. Você está entendendo esse negócio aqui? Então o Senhor me ensinou a tirar o olhar de julgar, o olhar de criticar, o olhar de apontar. Você está entendendo esse negócio aqui? Aleluia! E me ensinou a olhar para Ele de uma forma diferente. Filho, vamos hoje? Não. E quando eu saía de casa, as minhas orações: Senhor, é uma vida. Na outra semana: filho, vamos? Não. E a minha oração: Senhor, é uma vida. Parei de ficar: Senhor, é muito assim, é muito assado, é muito isso, é muito aquilo. Mas e eu? Sou o quê? Faço o quê? Sou a certona da história? Quem está entendendo esse negócio aqui? E aí o Senhor me ensinou a agir. O Senhor me ensinou como me levantar. O Senhor me ensinou o que fazer. E hoje, graças a Deus, eu posso dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Ele voltou, está fazendo a obra, está fazendo o que gosta, está firme. Mas eu precisei me levantar primeiro. Eu precisei aprender primeiro. Eu precisei investir primeiro. Eu precisei sair do sofá, do comodismo,
e fazer o que está sendo pregado hoje. Se levantar em oração, se levantar em propósito, se levantar em busca, se levantar em liberar a palavra dentro da sua própria casa. Você está entendendo esse negócio aqui? Porque a minha boca e a tua boca, a minha língua e a tua língua é para abençoar. Então se levantar em liberar palavras de bênção dentro da sua casa, ainda que a pessoa não esteja caminhando, mas libera a palavra de bênção dentro da sua casa, em o nome do Senhor Jesus. Você está entendendo esse negócio aqui? E o Senhor me ensinou, e ali eu fui liberando palavra. Eu orava quando saía para trabalhar, eu orava a peça de roupa, e Deus, ele vai dando estratégia, e a gente vai usando das estratégias. E quando o Senhor falava para mim, hoje você só se cala, eu só me calava. E quando o Senhor falava para mim, hoje você libera uma palavra de autoridade, que eu vou te dar ousadia, como foi no início dessa ministração, aí eu abri a minha boca para falar, mas dentro daquilo que o Senhor me dava, não era dentro da minha sabedoria, mas dentro da sabedoria, oh meu Deus, que vem do alto, em o nome de Jesus. Sabe por que eu passei muito tempo estragando as coisas? Porque eu estava fazendo as coisas dentro da minha sabedoria humana, terrena, de Eliana. Eu sou falha. Não tinha como dar certo, minha irmã. Não tinha como ele querer voltar. Mas quando eu comecei a aprender que o dia de se calar, por mais que eu tivesse entalada, porque aconteceu várias vezes. Você está entendendo isso aqui? Tinha dias que eu estava entalada com coisas aqui, ó. Alguém já ficou assim? Não, só eu lá em casa, né? Alguém já ficou assim? Não, né? Ai, que bom, não estou sozinha não, né? Isso acontece, né? Ah, tá bom, graças a Deus, obrigado, Jesus. E tinha dia que isso aqui, meu, parece que estava desse tamanho, porque eu queria falar, e o Senhor para mim, ó, aí ia subindo, vocês não, só em mim, só lá em casa, na sua casa não, ia subindo um sangue, lá do dedão do pé, que vai subindo, não é assim? Querendo que... E o Senhor, olha, ó. Aí num dia que era para falar, o Senhor dava os detalhes de como falar. Sabe por quê? Você já ouviu alguém dizer que para o afastado é bem mais difícil de querer voltar? É ou não é? Alguém aqui já ouviu alguém falar isso? Que é mais difícil para um afastado voltar? Alguém já ouviu? Né? Então, como Deus conhece a estrutura, Ele te dá até nos detalhes o dia de falar e o que você vai falar. Como você vai falar? Você está entendendo esse negócio aqui? E aí a gente brigava por causa das compras. Porque eu falava, tem que comprar isso. Aí ele, mas toda vez tem que comprar. Aí dali saiu uma confusão. E essa confusão já gerava a vontade dele de não ir para a igreja. E aí eu precisei ficar ligada nisso. Aí o Senhor falou assim, não fala assim mais não. Fala assim, olha, coloca na tua lista de compras. Quando eu passei a falar, coloca a farinha na tua lista de compras. Eu estou te dando autoridade, porque a lista é tua. Quem está entendendo? E nunca mais teve briga porque é por causa de farinha da lista de compras. Simples. Mas você está entendendo como Deus precisou mudar até um negócio que parece tão... mas que trazia confusão e na hora não queria ir para a igreja. E aí Ele vai te dar... A gente está tocando nesse assunto porque algumas pessoas falam, eu sei por quê. Porque tem homens e mulheres aqui que o Senhor vai liberar estratégias. Assim como meu esposo foi alcançado e retornou para a presença do Senhor. Se tiver alguém lá, vai voltar também.
vai ser alcançado pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, pela mão do Pai, e vai retornar para a casa do Senhor. Eu não sei se tem filho pródigo lá, mas eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Eu só posso liberar essa palavra porque eu já criei que você aqui nessa noite se levantou. Cadê você? Eu já criei. Você levantou? Se levantou? Pergunta para quem está do teu lado: você se levantou aqui nessa noite? Pergunta para o outro lado agora: você já se levantou aqui nessa noite? Se levantou? Você já se levantou, né? Já fez a tua parte, né? Então já pode glorificar, porque o Senhor já está fazendo a parte dele, já está alcançando, tocando, visitando, oh meu Deus, libertando, oh Jesus, trazendo a memória, a saudade de entrar por essas portas e glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Você se levantou aqui nessa noite? Porque se você se levantou aqui, Deus tem alguém que está levantando lá também. Se você se levantou aqui, como um dia dentro da minha casa o Senhor falou para mim: levanta, Eliana, sai dessa zona de conforto, minha filha. Se liberta desse comodismo em nome de Jesus. Como um dia o Senhor falou comigo dentro da minha casa que eu precisava me levantar. E quando eu me posicionei me levantando, Ele me deu todas as estratégias. Você está entendendo que Ele está liberando para você aqui hoje? As estratégias que você precisa para essa pessoa voltar. Em relação à sua estrutura, fica tranquila, fica tranquilo. Ele não vai dar além do que você seja capaz de suportar. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Aleluia.